Vamos lá para a palavra, irmão? Tito, capítulo de número 3, versículo de número 1, diz assim a palavra de Deus. Lembre-se a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades. Sejam obedientes, estejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom. Não caluniem ninguém, sejam pacíficos, amáveis e mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. É muito interessante que, se você voltar um pouco antes aqui, este texto, na verdade no capítulo 2, você vai ver que ele começa a falar, Paulo está falando da manifestação salvadora da graça de Deus. Ele está falando que ele nos ensinou a renunciar, né? Nos ensinou a ter piedade, ter um coração bondoso. E aqui ele começa a falar assim para Tito, e no final ele termina assim, que ninguém o despreze por ensinar isso. É muito legal isso, que Paulo vai dizer para ele, que ninguém o despreze por você ensinar a verdade da palavra. E aqui eu quero hoje fazer você meditar. Vai ser breve a palavra hoje, querido. É mais uma conversa. Paz, Nani, seja bem-vinda. Então é só para você meditar. Pega essa palavra, querido, pega essa palavra. Outro dia eu estava meditando a palavra e essa semana eu vim com isso. Que uma coisa comum, principalmente quando a gente chega numa certa idade, numa certa maturidade da nossa vida, a gente olha e fala assim, quer saber, eu não preciso provar nada para ninguém. E como cristão, a gente aprende isso, bom, eu não preciso provar nada para ninguém, porque Deus está interessado no meu coração. E é interessante essa visão. Não é de toda errada, não. Eu não preciso provar nada para ninguém. Provar para alguém você não precisa provar nada mesmo. Mas mostrar você precisa. É interessante isso. Eu quero fazer você entender isso. Que você não precisa provar nada para ninguém. Por exemplo, Jesus foi acusado de traidor, de estar gerando uma rebelião. E Jesus não precisava provar nada para ninguém. Ele foi na cruz por isso, né? Mas ele não precisou provar nada para ninguém. Quando as pessoas questionavam para ele, ele ficava quieto. Ele não respondia. E é interessante isso. Mas você precisa mostrar certas coisas que carimbam a tua conversão. Que carimbam a tua salvação. Olha que interessante isso, não é interessante? Quando nós paramos para pensar desta maneira no texto bíblico, nós começamos a entender de forma diferente. Você não precisa provar nada para ninguém, porque Deus conhece o teu coração, fato, mas você precisa mostrar algumas coisas para as pessoas. E Paulo ele vai dizer aqui, ó, você precisa ser obediente, ou seja, submisso às autoridades, às leis. Irmão, quando fala aqui, ó, lembre-se a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades. Como que a gente se sujeita aos governantes e autoridades? No nosso caso, vamos ser práticos, a Bíblia é prática, nós seguindo a lei. Irmão, tudo aquilo que fere a lei, grande ou pequeno, estou falando a lei dos homens, não a lei de Deus, tá? Eu estou falando agora especificamente de lei dos homens. Então, estamos falando aqui de governos e autoridades. Se tudo aquilo que você faz que fere a lei, querido, você está errado. O cristão, ele tem que andar debaixo da lei. Eu não sei você, eu vou contar um testemunho próprio. Todas as vezes que, por exemplo, no meu carro tem algo de errado, um pneu careca, um vidro quebrado, um farol queimado, meu irmão, a polícia me para. Eu lembro que eu entrei para trabalhar numa empresa e isso é o peso de ser cristão, irmão. Se a gente tem que carregar certo. E nessa empresa eles tinham tirado os caminhões novos, eram zero. E quando eu entrei, os caminhões eram semi-novo, mas eles nunca tinham feito um aferimento do tacógrafo. O tacógrafo é um aparelho que registra velocidade, hora, tempo percorrido, distância percorrida do caminhão. Seria uma caixa preta do caminhão, tá? Para quem não sabe o que é. Então é um tacógrafo, ele tem que ser aferido pelo Inmetro. Tem que ter um aferimento do Inmetro anual, se eu não acredito, se eu não estou errado. E aí o que acontece? A empresa trabalhou a vida inteira e nunca deu problema, até que entrou o crente para trabalhar lá. Eu peguei o caminhão, comecei a trabalhar, querido, estou passando na frente da polícia rodoviária, ela me para. Tem um aferimento tacógrafo? Não, multa. Liguei pro patrão, expliquei a situação, ele falou, não, nossa, estamos errado, não tem multa para mim, é só para a empresa, no caso, né, na época, não para o motorista. Fiz o trabalho, voltei, a empresa regularizou o caminhão, pegou o documento. Na mesma semana, por exemplo, foi na segunda, na sexta-feira eu peguei um outro caminhão, estou indo de novo fazer entrega, tranquilo, só ali, velocidade, tranquilo, tudo certinho. Polícia rodoviária me para.
Tem oferimento do tacógrafo? Não. Multa. Querido, ah, pastor, mas você fez alguma coisa? Não, querido, da mesma maneira que eu sempre passei, eu continuei passando. Tudo tranquilo, tudo certo, o caminhão estava com farol, seta, tudo em dia, velocidade, tudo certo. Peso, carga, nota, tudo certo. A única coisa que tinha errado no caminhão era o tacógrafo policial parava, multa. Em uma semana, 2 multas de tacógrafo. Por quê? Porque tem esse peso. Na minha vida é assim. As minhas coisas têm que estar em dia. Eu sou até um pouco chato com isso. Quem me conhece, quem convive comigo sabe. Eu só gosto das coisas certas. Até porque eu tomei tanta paulada na vida. Aprendi assim em casa também, mas tomei umas pauladas quando tentei andar errado, que não deu certo. E aí, irmão, tudo em dia. Tudo em dia. Então o cristão, ele tem que estar com a vida em ordem, ele tem que estar submisso às autoridades, aos governantes e às autoridades. De que forma fazemos isso? Através do cumprimento das leis. Olha que interessante isso. Quando as pessoas olham de fora para você, um dos testemunhos que Cristo espera que você dê é caminhar de acordo com os governantes e com as autoridades. Meu irmão, é forte isso. É forte. É obedecer, é submeter. Querido, quando eu falo aqui submeter, é claro que você tem um direito civil até de protestar, é direito. Aquilo que é direito a gente não abre mão, mas você tem que submeter. Aquilo que é lei e ponto. Por exemplo, é lei usar máscara na rua? A gente usa máscara na rua, porque é lei. É lei. Temos que fazer o que a lei manda. Ah, é lei andar de cinto? Vamos usar o cinto, por quê? Porque é lei. E as pessoas de fora, a Bíblia está dizendo isso. Paulo ele está falando para Tito, ensina eles e lembra eles que eles têm que estar submissos aos governantes e às autoridades. Mas ele continua dizendo aqui, sejam obedientes, estejam prontos a fazer tudo que é bom. Meu irmão, você não precisa provar nada para ninguém. Em outra tradução vai dizer, estejam prontos para fazer toda boa obra. Você não precisa provar nada para ninguém, mas você como é salvo, Cristo quer que as pessoas olhem para você e enxerguem você fazendo boas obras, como você tem feito através da Igreja Livres, muitas vezes entregando alimento para a gente distribuir cesta básica, um trabalho que nós temos feito, ajudarmos famílias, né? E outras coisas que você tem feito, ajudado pessoas que necessitam e tal. Então, Cristo ele espera que você faça boas obras e que as pessoas olhem para você. Isso aqui é impressionante. Porque as pessoas, a gente não precisa provar nada para ninguém, mas precisamos mostrar através destas atitudes o amor de Cristo, a mudança que Cristo fez em nós. Então, você não precisa provar nada para ninguém, mas você precisa fazer. Boa noite, Eric. Você precisa exercer, você precisa fazer boas obras. É a palavra de Deus. Vamos ver o que o texto continua dizendo? Não caluniem ninguém. Irmão, isso aqui é forte. Lá no teu serviço, lá no teu trabalho, na tua escola, você é alguém que senta para falar mal dos outros? Ah, eu só estou contando um fato, querido, desculpa, mas qual que é a intenção? Qual que é a intenção? Porque quando alguém chega perto de mim e começa a falar, ó, o fulano não gosta de você, eu não fico preocupado com o fulano que não gosta de mim. Porque não gostar de mim vai ter um monte de gente. Eu fico mais preocupado com a intenção da pessoa que está falando para mim isso. Qual que é a intenção dela? Me deixar mal? Fazer com que eu brigue com o outro? Me separar do outro? Talvez eu e o outro seja só uma questão de conversar e tudo se acaba. Eu já disse isso aqui, quando eu sei que tem alguém que não gosta de mim, uma das minhas orações é assim, me dê uma oportunidade de servir essa pessoa. Porque quando eu sirvo, eu demonstro amor, eu demonstro carinho, e isso quebra o sentimento ruim. Essa é a minha oração. Agora, você tem sido que tipo de pessoa? Você é alguém que quando os outros começam a falar mal de alguém, você sai de perto, você fala não gosto. Ah, pastor, mas é chato falar não gosto. Querido, eu falo. Sempre falei. Ah, vamos mudar de assunto, eu não gosto de falar mal dos outros. É isso. Ou você é alguém que pega para falar mal dos outros e... Tem gente, desculpa eu dizer isso aqui, que não sabe conversar de uma outra maneira que não seja falar mal dos outros. Não sabe ter uma conversa sadia, cabeça, reflexiva, que faz você refletir, refletiva. É isso? Sei lá, eu. Mas uma conversa que faça você refletir sobre um assunto político, religião, sociedade, seja lá o que for, acontecimentos gerais, não importa.
Mas a conversa, eu tenho pessoas que eu converso que são, por exemplo, alguns jovens que eu sento e converso com eles, são papos deliciosos que me fazem crescer e que trazem conhecimentos para ele. Eu gosto muito de conversar com pessoas que tiveram experiências. Encontrei um amigo meu, o Jefferson, e ele trabalhou na plataforma da Petrobras. Ele é concursado pela Petrobras e ele trabalhou na plataforma da Petrobras. E ele contou nas experiências, dos treinamentos, linguagem náutica que ele teve que aprender, e o treinamento até de entrar numa cabine assim, que virava de ponta cabeça para treinar a fuga de um helicóptero de se cair na água, e treinamentos muito legais, experiências que ele teve. E através desta conversa, essa experiência passou para mim. Eu hoje conheço e entendo e vejo coisas nessa questão, por mínimo que seja, mas eu já tenho um certo conhecimento que eu não tinha antes, que eu adquiri através da conversa com ele. Agora tem pessoas que não, que só sabem conversar com a gente para falar mal de alguém. E quando cessam de falar mal de um, passa para o outro. Querido, que a gente não seja pessoas caluniadoras, porque os outros estão olhando para nós. Que as pessoas olhem para nós e vejam, nossa, olha que pessoa excelente. A pastora contou aqui que ela foi contratada no serviço porque era cristã. E ela descobriu que era porque a patroa que estava contratando ela, o marido dela, tinha uma funcionária que era cristã e foi uma excelente, a melhor funcionária. Olha que testemunho forte, que testemunho. Aquela moça talvez nem saiba disso, mas ela cravou, ela marcou a vida daquele casal de alguma maneira, sendo uma funcionária excelente. Eu me lembro daquela jovem escrava, serva, que era serva de Naamã, né? Ela mudou a vida de Naamã, mesmo sendo escrava, mesmo sendo uma serva, ela mudou a vida de Naamã, o senhor, um grande senhor, olha que coisa. Então, eu acho, que tipo de pessoas nós temos sido? Que tipo de pessoa? Você sabe que é terrível ficar perto de uma pessoa que é muito queixosa? Tem uma palavra, murmurenta. Não é ruim? Você tá bem, você chega perto de alguém que é murmurento, que é queixoso, cara, você fica para baixo, você fica derrubado, você fica entristecido. E as pessoas olham pra gente e querem, pastor, mas eu não preciso provar nada para ninguém, mas como crente, como cristão, como filho de Deus, você precisa mostrar sim o caráter de Deus através da sua vida. Isso aqui é forte, irmão. Você realmente não precisa provar nada para ninguém. No que tange a tua conversão, se ela é verdadeira ou não. No que tange o teu arrependimento, se ele é verdadeiro ou não. No que tange a tua salvação, se as pessoas acreditam que você é salvo ou não. Você não precisa provar nada para ninguém. Isso é entre você e Deus. Mas no que tange o teu caráter como cristão, sim, nós temos não que provar, mas nós temos que mostrar que há uma mudança em nós quando Cristo começa a viver em nós. Não é legal isso, irmão? Então, olha só, ele está falando, não seja caluniadores, ou não calunie ninguém. Sejam pacíficos. Oh, irmão, essa palavra aqui é dura. A gente, por exemplo, pessoas como eu sou uma pessoa muito impetuosa, né? Eu sou sanguíneo, não é? Tem as pessoas lá, o tipo das pessoas lá que ficam nervosas, né? Como é que é o nome dos sangues lá? Sanguíneo, tem os nomes lá que agora esqueci. Bom, e aí, você é alguém que é explosivo e tal, mas querido, Cristo entrou na tua vida. Cristo está fazendo morada em você, no teu coração. Tem que haver uma mudança. As pessoas têm sim que olhar em você e falar, caramba, olha, eu tenho que falar a verdade. Depois que esse cara começou a ir na igreja, porque eles vão falar igreja, porque eles não conhecem a verdade de Cristo, que a igreja não é só um lugar de você encontrar Cristo. As pessoas não entendem a palavra do jeito espiritual. Mas elas têm que olhar em você e falar assim, caramba, esse cara era o maior briguento, essa mulher era a maior briguenta, era o maior encrenqueiro, era a maior encrenqueira, mas agora, cara, que tá seguindo Jesus, tá mudando de vida. Coisas que ele estourava, saía na briga, saía no soco, acabou. Agora ele perdoa, ele deixa pra lá, ele guarda o silêncio. É claro, querido, claro. Eu sei que tem alguém aí que já tá falando, pastor, mas tem hora que é difícil. Querido, e Deus entende a tua humanidade. O próprio Jesus, quando chegou no templo, ali na entrada do templo, e viu as pessoas vendendo as coisas, ele diz a Bíblia que ele ficou nervoso e expulsou à base do chicote aqueles homens que estavam ali profanando o templo. Aquilo foi o limite de Jesus. Olha que legal isso. Jesus também teve um limite. Aquilo foi o limite de Jesus. Quando Jesus estava falando que precisava morrer, e Pedro ali começou a coisar, ele ficou nervoso, ele falou, se afasta de mim, Satanás.
Afasta de mim, demônio. Eu tenho que viver o que é plano de Deus para minha vida. Então, tem hora que atinge o nosso limite. Só que tem gente que vive no limite. Eu lembro que quando eu era pequeno, minha mãe de vez em quando olhava para mim e falava: Thiago, olha, eu tô por aqui com você. Eu falava: caramba, velho. Quando ela falava que tava por aqui, é porque mais uma gotinha ela já transbordava, era lapada, meu filho. Ó, tô por aqui, rapaz. Quem já teve isso da mãe, do pai? Ó, tô por aqui de você, rapaz. Quando fala por aqui. Mas tem gente que vive por aqui o tempo todo. É o tempo todo, irmão. E eu entendo que tem dias que são mais difíceis do que outros. Eu entendo isso, eu não tô te julgando. Essa palavra é tão pra mim quanto pra ti. Só que a gente tem que começar a transparecer, a mostrar sim o que Cristo fez na nossa vida. Aquilo que eu era, eu já não sou mais. Tá havendo mudança na minha vida. Mas tem gente que é no limite o tempo todo, estupim curtinho. Tem gente que já nem tem estupim mais, mano. Qualquer fagulha explode. Porque o estupim, ele queima um tempo antes de explodir. Mas tem gente que nem tem estupim mais. Ciscou, explodiu. É gás hélio, gás de cozinha espalhado no ambiente fechado. Qualquer faísca explode. Não. Nós temos que, sim. Olha aqui, é a Bíblia que está falando. É a Bíblia que está falando. Você não tem que provar que você mudou. Mas você tem que mostrar a mudança através da mansidão, sim. Então sejam pacíficos, né? Vai dizer aqui. Amáveis. Irmão, tem gente que recebeu a Cristo, recebeu o amor de Cristo, e Deus é amor, é a palavra de Deus que diz, viu? Tem gente, Deus é amor. A Bíblia crava, Deus é amor. Isso não muda, ok? Isso não muda. Só que aí a pessoa recebe todo esse amor de Deus e a Bíblia está dizendo: seja amável. Querido, muitas vezes ser amável é responder uma mensagem no WhatsApp. É mandar perguntando: tá tudo bem com você? É dar um abraço, é olhar nos olhos e falar: conte comigo porque você precisar. Ou às vezes é só sentar do lado de alguém que chora. Irmão, seja amável. Tem gente que é tão truculento. Esse é o meu jeito. Amém, querido. Eu entendo, mas Deus, ele muda os jeitos. Deus mudou muitos jeitos, meu. Mudou muitos jeitos da pastora. A pastora era briguenta. Jesus mudou ela. Eu era um homem bom. Jesus, ele muda os nossos jeitos. Viu, querido? Não é porque você assim... Deixa eu te falar uma coisa. Pau que nasce torto, morre torto. Né? Tinha um ditado dizendo: pau que nasce torto nunca se endireita. Pau que nasce torto nunca se endireita se não encontrar Cristo. Porque pau torto que encontra Cristo morre pau reto. Tá dando para entender? Eu sou assim. Querido, Deus conserta. Vou te mostrar na Bíblia. Como é que era o nome daquele rapaz? Marco, que teve a orelha cortada. Pedro cortou a orelha do soldado lá. Marco? Não lembro o nome dele. Acho que é isso. E aí ele cortou, perdeu a orelha, acabou a orelha. Só que quem estava ali era Jesus, o autor da criação, o verbo. O Pai falava, haja, Cristo fazia agir, porque ele era o verbo. Cristo fazia ter. E aí ele pega a orelha daquele homem que estava no chão ali, decepada, e coloca. Cirurgia, primeira cirurgia plástica. Cirurgia plástica é moderna, pastor. Está na Bíblia lá. Jesus já estava fazendo cirurgia plástica lá há 2000 e tantos anos atrás. Cirurgia plástica. Aquela orelha ficou melhor. Aquele cara era orelhudo, ficou com uma orelha bonita. Fala que não está isso na Bíblia. Maico, obrigado, é isso mesmo. Obrigado, evangelista Pedro. Malco, é isso, Malco. Maico não, é Malco. É isso aí, obrigado. Eu estava aí quase lá. O famoso Malco. Então, olha só, querido. O que eu estava falando que me perdi aqui? Contando a piada da orelha aqui da cirurgia plástica. Qual que é o que? Fala que não fala a Bíblia. Não falou que ele era orelhudo, não. Amável. A gente tem que ser amável. As pessoas têm que olhar pra gente e encontrar e ver na gente a mudança de Cristo em nós. As pessoas têm que olhar na gente e ver que a gente já não é mais aquela pessoa violenta, já não é mais aquela pessoa, pau que nasce torto, nunca se direita, era isso que eu estava falando. Jesus, ele foi lá e endireitou a orelha de Malco. Querido, quer dizer que ele endireita.
Ele colocou de volta a orelha do Malco lá no lugar. Jesus endireita, o cego vê, o surdo ouve, o coxo anda, o leproso é purificado. Jesus, ele endireita, ele muda a história. Então, eu sou assim. Querido, Jesus, ele muda físico, Jesus, ele muda o espiritual, Jesus muda a alma, Jesus muda o jeito. Tá dando para entender? Então não tem essa. Não, eu sou assim, Deus me fez assim. Não, ele pode te mudar assim. Você tem que querer buscar ele. Tem gente que é nervoso. Escuta o que eu vou te dizer, você que é nervoso, por experiência própria. Isso aqui eu posso falar por experiência própria. Você que é nervoso, você que é irritadiço. Enquanto você não permitir que Cristo entre na tua vida, vai acontecer de tudo para roubar a tua paz. Enquanto você não permitir, eu não consigo ter paz. É irritadiço. Entra na presença de Deus. E aí você vai ver que você vai ter paz. Mesmo com as mesmas situações, você vai ter paz. Você vai entender que o lance nunca foi externo, mas interno. Que a paz está aqui dentro. A paz que excede todo entendimento. Vamos lá. Sejam amáveis. E mostrem verdadeira mansidão para com todos os homens. Isso aqui é legal. É para todo mundo isso aqui. Você tem que mostrar que você mudou para o seu marido que está em casa, para sua mulher que está em casa. Pastor, mas eu não tenho que provar. Eu não estou falando que você tem que provar, mas tem que ser visível. Vamos lá, vamos parar e refletir um pouco junto. Se você quiser comentar, perguntar, questionar, irmão, hoje é célula, terça-feira, fica à vontade. A pastora está ali com o celular, ela vai lendo, eu vou olhando aqui, vou lendo, pode comentar. Eu gosto de refletir, ok? Pra gente pensar junto. É por isso que eu gosto de aula presencial. Se é uma aula presencial, eu já faço isso aqui virar um debate, irmão. Eu tenho muito prazer nisso, né? Então, olha só. Vamos parar e vamos refletir. Você não precisa provar nada para ninguém, mas você precisa mostrar sim a tua conversão. Antigamente, externar essa palavra. Antigamente a pessoa se convertia, então o homem ia lá, ele já não usava mais roupa comum, ele usava terno, andava com a Bíblia embaixo do braço. A mulher parava de usar calça, começava a usar saia, parava de usar brinco. Por que isso? Essa era a maneira de externar a sua conversão. Eu não estou falando aqui questão de certo ou errado, viu, querido? A nossa igreja não tem esse tipo de uso e costume, tá? A gente não tem isso. Então, se você quiser ir de vestido, você vai. Se Deus pedir, presta atenção, não. Se Deus pedir para você usar só vestido e não usar brinco, amém. Deus está pedindo isso para você. Tá bem, querido? E você vai ser respeitado na Igreja Livres. Se Deus pedir para você ir todo culto de terno, amém. Deus pediu isso para você e você vai ser respeitado por isso. Se Deus não pediu e você se sente bem adorando a Deus de bermuda e chinelo, você vai ser bem-vindo e vai ser respeitado pela tua decisão na Igreja Livres. Nós entendemos assim, porque Deus trata cada filho de uma maneira. Mas essa era uma maneira de externar a conversão. E hoje? Mudou, pastor? Mudou só a questão da vestimenta, porque não adianta você usar o terno e usar a saia se você não externar esse tipo de atitude que eu estou dizendo aqui. Porque aí externo e saia se torna legalismo. De dentro para fora. Você tem que mostrar atitudes, exatamente como a pastora disse aqui, de dentro para fora. As pessoas têm que olhar para você e falar com Cristo, sem Cristo, antes de Cristo e depois de Cristo. ACDC. As pessoas têm que olhar para você e encontrar o marco ACDC. Encontrar que teve uma divisória, que teve uma mudança, que teve um amadurecimento, que teve uma conversão de fato. Eu lembro do PP, ele não está assistindo a live, mas eu lembro de um testemunho dele, de uma moça que o conhecia desde novo e que começou a ver ele passar diferente. E um dia chamou ele e falou, o que está acontecendo na sua vida? Você lembra desse testemunho do PP? E ele falou assim... Até foi na igreja. Levou, né, a moça lá. E ele falou assim, eu estou indo na igreja. Ele falou, caramba, eu quero ir nessa igreja que você está indo. Porque está mudando a sua vida. É claro que quando eu falo igreja, querido, as pessoas não entendem que é Jesus. A mãe da moça. A mãe da moça. Então, as pessoas não entendem que é Jesus. Então, elas falam igreja. E não tem problema. As pessoas, às vezes, ficam tão presas nos detalhinhos da palavra. Ai, pecado falar. Ai, por exemplo, tem crente que tem um pavor em dizer eu adoro algo. Ai, não adorar é só a Deus, é só a Jesus. Oh, querido,
Poxa, se eu adoro Danone, se eu tô falando de uma maneira, de uma comida que eu gosto muito, né? É uma coisa coloquial. Então, vamos tomar cuidado para também não ficar preso em vírgulas, em pontos e traços e perder o foco do principal, porque o principal é o quê? É transmitir, transbordar o amor de Deus. As pessoas têm que olhar em você e reconhecer Cristo na sua vida. Ah, aí é forte, irmão. As pessoas têm que olhar em você e lembrar de Jesus. Sabe como quando alguém, ela tava, a pastora, né, e a Kate estava na igreja, nós fomos apresentar a Kate pro Eric, e o Eric falou assim, já sabia que era sua irmã. Olhou e reconheceu. Por causa né, da semelhança dos olhos, né, física. Com Cristo tem que ser a mesma coisa. As pessoas têm que olhar para você e reconhecer Jesus na sua vida. E aí ele segue dizendo aqui, já estou terminando. Houve um tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade, na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Ô, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Se você odeia todo mundo, tem raiva de todo mundo, briga com todo mundo, você está longe demais de Cristo. Porque quando a gente se aproxima de Cristo, a primeira coisa que entra na nossa vida é o amor de Cristo por nós. E automaticamente esse amor nos constrange a amar o próximo. Não tem como. Não tem como odiar alguém, não tem como ficar odiando alguém, viver odiando alguém e dizer que ama Jesus. Não tem como. Você precisa liberar perdão. Você precisa... Pastor, acho que outro dia nós estávamos conversando com meu pai e com a minha mãe. E nós estávamos falando sobre aquele filme A Cabana. É forte aquele filme, você que nunca teve a oportunidade de assistir, eu indico. Aquele filme faz a gente refletir os diálogos do filme. E há um momento ali em que o cara tem que perdoar o cara que estrupou e matou o seu filho, a sua filha, criança. Que cena forte, pastor. Tratava da liberdade de alguém, porque alguém que não libera perdão, alguém que não perdoa, não é livre em Jesus, não experimentou, não está experimentando, não está vivendo o melhor de Cristo para a sua vida. É claro que Deus entende a dificuldade, é claro que você, quando está chateado com alguém, com raiva de alguém, você pode até orar para Deus sendo sincero e dizer assim, eu estou com muita raiva. Tem vez da gente orar e falar assim, eu queria dar um soco. Eu queria dar uma pessoa, Jesus. Mas eu sei que eu estou errado, Jesus. Pastor, isso aí não é pecado? Você sabe qual que é o pecado? Qual que é a falta de respeito na oração? É mentir. É querer enganar Deus. Agora, ser sincero com Deus não ofende Deus, não. Pensa que Deus vai ficar ofendido porque você está falando que você está com raiva? Ele vai te ajudar a perdoar, porque a sua oração é para isso. Você vai dizer assim, eu estou com raiva, mas me ajuda a perdoar. Me ajuda mais do que isso, me ajuda a amar. Você consegue entender isso? Então ele está dizendo, nós éramos assim, mas quando, da parte de Deus, o nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós generosamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Olha que lindo isso. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Você está dizendo que não perdoa alguém? Jesus está falando, mas você também não merecia ser perdoado. Você era mau na sua essência. Você não merece, é tudo graça. E pela graça eu te salvei, pela graça eu tive misericórdia. O Eric falou assim, ó, o filme A Cabana fala muito de agirmos como juízes para com os outros, mas menos com nós mesmos, e aí pecamos. É isso aí. E a parte do perdão é incrível. Esse filme, ele é interessante. Você sabe de uma coisa, Eric? Deus nos chamou para sermos o quê? Testemunhas. Por que a gente tem o hábito de julgar, né? E é interessante que muitas vezes julgamos sem ter nenhuma consciência dos fatos verdadeiros, do que de verdade está acontecendo, não é verdade?
Então olha que forte isso, querido. A Bíblia está dizendo aqui no seguinte do texto: houve uma graça sobre você, você também não merecia. E o mesmo perdão que veio sobre você está sobre o teu irmão. A mesma misericórdia nesse filme. Vamos falar desse filme. Tem uma passagem que é a passagem que eu acho mais forte no filme todo. Aquele homem, né, que teve o filho estrupado, a filha estrupada, tinha mais 2 filhos, se eu não estou enganado. E ele é levado por Jesus até um monte onde ele encontra o pai. E aí o pai está ali diante dele, e o pai apresenta os 2 filhos dele, e o pecado dos 2 filhos dele. E fala, agora você escolhe, um vive e o outro morre. E o pai fala, não, eu morro no lugar. Ele falou, não, você tem que escolher um filho teu. Porque um filho teu não merece estar vivo. Eu vou agir com misericórdia com um, mas o outro vai ter que morrer. E aquele pai desesperado, sabia que estava falando com Deus, o Todo-Poderoso, o pai. E aí então o pai explica para aquele homem, tá vendo? Tanto você quanto aquele estrupador são meus filhos. É quase isso. Tanto você quanto ele merece o meu amor. Tanto você quanto ele merece a minha graça. Isso é forte, irmão. É claro que aqui eu estou colocando no patamar muito alto, porque talvez não exista... O estrupador, ele é considerado tão baixo. Na cadeia ele apanha e morre. Nem os bandidos admitem o estrupador. Ele tem que ficar separado. Então nós estamos falando aqui da pior raça, do pior tipo. E Deus está falando, o mesmo amor que veio sobre ti, veio sobre ele. A mesma graça que você necessita, ele necessita. E se ele pecou mais, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. É o que a palavra diz. Justiça vem de Deus. É Deus que determina o que é justo. É por isso que nós temos que agir com mansidão, agir com integridade. Outra coisa, querido, não está aqui, mas é questão de caráter. Querido, outro dia eu estava assistindo um trecho de um testemunho de uma dessas igrejas grandes, e aqui eu não estou nem questionando a igreja, tá? Presta só atenção no testemunho. E o homem dizia que estava com uma dívida e não conseguia pagar essa dívida no banco, e que ele pegou uma toalhinha, passou a toalhinha na porta do banco pela madrugada, e depois, quando ele chegou lá, não tinha mais nenhuma dívida. Pastor, você acredita nisso, querido? Eu acredito em tudo do que tange a Deus, porque Deus é poderoso para tudo. Sumir uma dívida no banco para Deus não é nada. Eu acredito sim, Deus pode fazer isso sim, tá? Eu não coloco Deus dentro de uma caixa, limitando o agir de Deus. Deus pode fazer isso. Não estou aqui para entrar no mérito se é verdade ou não. O que eu quero falar para você é, viva a sua vida de uma maneira que você não precise que Deus pague as tuas contas. Isso aqui é forte, irmão. Comprou algo, pague. É claro, eu estava conversando com um comerciante sábado e ele estava falando sobre que ele não tinha muita paciência. Ele via alguém que tinha o nome sujo, que estava devendo, ele já considerava essa pessoa uma má pessoa. Até que ele aprendeu uma lição de que às vezes a pessoa passou por uma doença, um desemprego, entrou numa situação inesperada, né? E claro, situações inesperadas acontecem, imprevistos acontecem com todo mundo. Contudo, querido, tem pessoas que têm desvio de caráter. Comprou algo, irmão, paga. Empenhou a sua palavra, cumpra. Ah, mas eu falei que eu ia fazer, mas não assinei papel nenhum. Ah, querido. Ei, mas você é cristão, a palavra de Deus vai dizer que a tua palavra tem que ser sim, sim, não, não. Se você empenhou a tua palavra tem que valer mais do que um papel assinado. Hoje em dia, nem papel assinado as pessoas estão respeitando mais, quanto mais a palavra. Mas antigamente a coisa era ali, né? Apertou a mão, meu irmão. Tá feito o contrato. Foi firmado de punho, tá feito. Irmão, você empenhou a tua palavra, meu querido, nem que você se rebente todo. Cumpre a tua palavra. Que as pessoas olhem para você e enxerguem em você alguém de palavra, alguém de princípio. As pessoas, já pensou que coisa feia? E eu já vi isso, viu? E eu já vi um monte. Irmão, já vi um monte. E tinha gente que era da mesma igreja que eu, encontrava gente de fora, e a pessoa falava, Deus me livre. A pessoa é crente, e aí ela compra as coisas e não paga. E aí as pessoas vinham e falavam assim para mim, olha pastor, a pessoa está devendo e não paga. Na época eu nem era pastor, era Thiago. A pessoa está devendo e não paga, e fica aí com essa cara de taxa adorando a Deus aí. E eu aí todo quebrado e a pessoa não me paga. Irmão, quantas vezes? Que testemunho é esse?
Que testemunho é esse? Se você é cristão, você tem que ser alguém de palavra. O teu sim é sim, o teu não é não. Você só compra o que você pode ter, você só compra o que você pode pagar. Você cumpre os teus compromissos. Lá no teu serviço você chega na hora, você sai na hora, você não fica enrolando. Porque, escuta uma coisa, irmão, vou te dizer aqui. Se você trabalha por hora e você enrola 10 minutos escondido no banheiro à toa, você está roubando. Porque você recebe por hora. Você roubou 10 minutos. Você está roubando. Irmão, você trabalha por hora, você tem que entregar ali o teu trabalho. Tá dando para entender, irmão? Você tem que ser um homem de palavra, uma mulher de palavra, de princípio. Eu sei que esse tempo de pandemia veio para provar isso. Imprevistos acontecem. Já pensou? Alguém que estava aí com uma dívida alta, perdeu o emprego, está passando uma situação de aperto, amém. É difícil. É difícil. Imprevistos acontecem. Mas, querido, que seja imprevistos, que seja exceção à sua regra. Que a sua regra seja andar certo, de cabeça erguida, nome limpo. Eu vou te falar um negócio, irmão. Eu vou te falar um negócio aqui, o que eu vou falar aqui é forte. Não adianta vir entregar oferta na igreja devendo para todo mundo na praça, hein? Não adianta. Por que não adianta, pastor? Porque você tem que ter um nome... Você sabe por quê? Porque as pessoas olham e vai falar assim para você, lá, aquele crente. É o nome de Deus. Ó, fala que é cristão, é o nome de Deus que você está sujando junto com o seu. Porque... coisa que até que me arrepia o braço é quando vai fazer um negócio com alguém, alguém fala assim, pode confiar em mim que eu sou crente. Até me arrepia o braço. Você não precisa afirmar, você não precisa dizer. Você tem que mostrar, você tem que ser. Então vamos ser alguém que guarda princípio bíblico. Vamos ser alguém, você não precisa provar nada para ninguém. Mas verdadeiramente a Bíblia diz isso, que você precisa mostrar os frutos do Espírito. Não é isso que diz lá? Os frutos do Espírito, olha, procura lá na Bíblia, lê. Olha, você tem que mostrar. Fruto é algo visível, é algo palpável. Você sabe de uma coisa que é interessante? A árvore não come do próprio fruto. Pega essa palavra, irmão. Quando a Bíblia está falando de fruto do Espírito, está falando que é os outros que vão experimentar do teu fruto. A árvore não come do próprio fruto. A árvore dá o fruto, mas quem se alimenta, quem experimenta, quem fala se o fruto é bom, é os outros. Você tem que dar o fruto e as pessoas têm que experimentar do teu fruto. Quem está perto de você tem que experimentar do fruto, tem que ver o fruto em você. Sabe quando você vê aquela manga linda na árvore, aquele cacho de uva, aquele morango, você tem que olhar e as pessoas têm que olhar e falar, nossa, olha que frutos lindos, tem que experimentar e falar, nossa, olha, dá fruto mesmo. O fruto é doce, é bom, é saudável. A árvore não come do próprio fruto, o fruto não é gerado para a própria árvore, o fruto é gerado para os outros. Então, meu irmão, você não tem que provar nada para ninguém no que tange a tua salvação. No que tange o teu perdão, no que tange o teu arrependimento, no que tange aquilo que é por dentro. As pessoas não têm... Ah, não, era ruim, aí agora está aí na igreja, é o santinho. Ah, quantas vezes eu vi isso, querido? Mas você não precisa provar nada para os outros, não nesse sentido. Mas os teus frutos têm que estar expostos, ó. Tá aqui, para quem quiser. Ah, vão falar que você é o demônio. Não, já falaram de mim. Já falaram de mim, que é o demônio, o rebelde, o despreparado. Já falaram um monte de coisa. Mas o fruto está aqui. Quem quer o fruto? O fruto está aqui, ó. Olha os frutos de quem falou e olha os meus frutos. Está aí. Na sua vida tem que ser assim. Os meus frutos estão aqui. Não tem que ficar discutindo, brigando. Aqui, ó. Fruto. Tó. Fruto. Amém, querido? Amém? Guarda essa palavra para você. Você não tem que provar nada para ninguém, mas você tem que mostrar. A Bíblia é o tempo todo falando isso pra gente. Jesus nos ensinando. E deixa eu te falar, Jesus não provou nada para ninguém. Nem tinha. Ele não provou que ele era o Filho de Deus. Ele nem tinha. Né? Ele não ficou preocupado com isso. Ele não ficou preocupado em provar que era o Filho de Deus. Ele só foi Filho de Deus. Forte isso, né?
Ele não ficou preocupado em provar que ele era poderoso. Ele só foi poderoso. Como? Os frutos. Ele te dava amor, ele curava, ele perdoava, ele ajudava, levantava. É a palavra de Deus para nós. Você não tem que provar nada para ninguém, mas você tem que mostrar os teus frutos. Você tem que mostrar a mudança que Cristo fez em você. Amém?